Você já sentiu que, de repente, tudo começou a se encaixar? Como se o universo tivesse aberto um caminho invisível e, sem esforço, as coisas simplesmente fluíssem. Não era sorte, era sintonia. Era o campo quântico conspirando em seu favor. Vivemos imersos em uma inteligência cósmica que observa, responde e se reorganiza de acordo com a vibração que emitimos. Esse campo não é externo, ele é você, em extensão. Cada pensamento, emoção e intenção gera uma onda que viaja por essa rede invisível e retorna na mesma frequência. É o eco da criação. A física quântica já revelou que tudo que existe é energia em diferentes níveis de vibração. Mas o que poucos percebem é que essa energia não é neutra, ela é consciente. Existe um padrão inteligente por trás daquilo que chamamos de acaso. As coincidências são, na verdade, sincronicidades, respostas sutis de um universo que te ouve o tempo todo. Quando você vibra em medo, o campo reorganiza as partículas ao redor desse medo. Quando vibra em amor, o campo responde com abertura, leveza e fluxo. O universo não escolhe lados, ele apenas espelha o sinal que você transmite. Por isso, tudo começa na vibração, não na ação. Mas há um segredo aqui: o campo não entende linguagem verbal, apenas linguagem vibracional. Ele não responde ao quero, mas ao sou. É por isso que tantas pessoas pedem abundância e continuam presas à escassez, porque, no fundo, vibram falta. Pedem amor, mas se sentem indignas de recebê-lo. O universo não julga, ele apenas reflete. Quando você compreende isso, o jogo muda. Você para de tentar controlar o externo e começa a moldar o interno. Percebe que o universo nunca foi contra você. Ele sempre foi um espelho fiel da sua frequência. E é nesse ponto que o real poder começa a se manifestar, quando você reconhece que o campo não conspira por mágica, mas por ressonância. Ele é um espelho inteligente daquilo que você acredita ser. A maioria das pessoas acredita que o segredo para manifestar algo está em pensar positivo. Mas pensar, por si só, é apenas o primeiro passo. O universo não responde à mente fragmentada, ele responde à coerência vibracional. A coerência é o ponto de encontro entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. É quando a sua mente, o seu coração e as suas ações estão pulsando na mesma frequência. E é nesse alinhamento que o campo quântico reconhece a sua assinatura energética como um comando claro. Pense nisso: se a sua mente diz eu quero prosperar, mas o seu corpo vibra ansiedade e medo, o campo não reconhece o querer, ele sente o medo. E o medo é um sinal de escassez, de distância, de falta. Então, o universo responde com mais daquilo que confirma essa vibração. Você não atrai o que pensa, atrai o que emite com emoção real. A ciência já provou que o coração é o maior gerador eletromagnético do corpo humano, emitindo um campo dezenas de vezes mais poderoso que o cérebro. Quando suas emoções entram em coerência, quando você sente gratidão, amor ou presença, esse campo se expande, se ordena e envia uma mensagem harmônica ao universo. Nesse instante, o colapso quântico acontece. As probabilidades que ressoam com a sua vibração começam a se tornar realidade. E é por isso que o segredo não está em forçar o pensamento positivo, mas em sentir a verdade que ele carrega. Enquanto o pensamento pode mentir, o sentir nunca mente. O sentir é o idioma universal do campo. Quando você pensa em algo e sente o oposto, o campo fica confuso. É como tentar sintonizar duas estações de rádio ao mesmo tempo. Mas quando você sente o que pensa, a realidade responde com precisão cirúrgica. É o ponto onde o interno e o externo se tornam uma única emissão coerente. Essa coerência cria uma onda estável, uma espécie de assinatura vibracional, que o universo lê como uma instrução energética. E o mais impressionante é que você não precisa fazer acontecer com esforço. O próprio campo se reorganiza ao redor dessa frequência. É como se a vida inteira se movesse para alinhar circunstâncias, encontros e oportunidades que refletem a vibração que você estabilizou dentro de si. Por isso, a verdadeira criação não exige luta, exige sintonia.
A coerência é o portal entre o desejo e a realização. E essa ponte não se constrói no pensamento, mas na emoção sustentada. Muitas pessoas vivem tentando mudar suas vidas apenas pela mente. Elas afirmam mantras, escrevem metas, visualizam cenários, mas sem coerência vibracional, tudo permanece apenas como um conceito. A energia do corpo ainda vibra medo, dúvida ou resistência. E enquanto isso persistir, o campo não se move. Mas quando o sentir muda, tudo muda. Quando a emoção se alinha com o pensamento e a ação, o universo entende: isto é real. E o que é sentido como real no campo interno, precisa se manifestar no campo externo, porque o universo é coerente por natureza. Você não precisa mais pedir prosperidade, amor ou cura. Precisa vibrar como quem já tem. Não como quem finge, mas como quem reconhece que já é parte do todo, e que o todo só pode devolver o reflexo dessa unidade. O código da coerência é o segredo que os antigos mestres chamavam de fé, e que a ciência moderna chama de ressonância. É o ponto onde espiritualidade e física se encontram, o coração humano como um transmissor consciente da inteligência universal. Quando você entender isso, não haverá mais separação entre o que você quer e o que você vive. Porque, no campo quântico, querer é apenas ruído, mas ser é comando. E aquele que vive em coerência não pede, ele emite. E tudo o que é emitido em coerência, retorna multiplicado. Existe um instante na jornada da manifestação em que o buscador percebe algo essencial. Quanto mais ele tenta controlar, mais ele se distancia do fluxo natural da criação. É um paradoxo, porque tudo em nossa mente foi programado para crer que o controle é poder. Mas no campo quântico, o verdadeiro poder nasce da entrega consciente. Entregar não é desistir. É reconhecer que o universo possui uma inteligência infinitamente mais ampla do que qualquer plano linear que você possa imaginar. Quando você se entrega, não perde o comando, apenas muda o tipo de comando. Sai do controle forçado da mente e entra na confiança vibracional do campo. Imagine o seguinte: você planta uma semente e, todos os dias, cava a terra para verificar se ela já germinou. Esse gesto, ainda que cheio de boas intenções, mata o processo. A semente não precisa de ansiedade, precisa de confiança. Do mesmo modo, a manifestação não acontece sob vigilância constante. Ela floresce no silêncio, quando o observador cessa o ruído do preciso que aconteça e retorna à vibração do já é. O universo entende frequências, não exigências. E o controle é uma das vibrações mais densas que existem, porque nasce do medo. O medo de não conseguir, de não merecer, de não ter. Mas o campo não responde ao medo com abundância. Ele apenas reflete o medo como escassez. A entrega, por outro lado, é a vibração da confiança, da permissão, da fé em movimento. Ela não diz eu preciso que aconteça, mas eu confio que já está acontecendo. É uma inversão sutil e poderosa, que muda toda a estrutura energética da criação. A física quântica descreve algo curioso: o colapso da função de onda ocorre apenas quando há observação consciente. Mas o que quase nunca se fala é que, para que o colapso manifeste algo harmônico, o observador precisa estar em estado de coerência e entrega. Se ele observa com dúvida, o campo colapsa no ruído. Se observa com confiança, o campo se ordena em harmonia. Em termos espirituais, é o mesmo que dizer: o universo não conspira por quem implora, ele conspira por quem permite. A entrega consciente é o estado em que você solta o resultado, mas mantém a vibração do desejo. Não se trata de largar tudo, e sim de manter o foco energético sem a tensão da mente. Você emite a intenção, sente como se já fosse real, e então permite que o campo cuide da forma. Essa é a essência da cocriação quântica. Porque, no fundo, o universo não precisa que você diga como, ele só precisa que você mantenha a vibração do porquê. A vibração é o mapa. O controle, a tentativa de antecipar resultados, é apenas um ruído que desvia o sinal. Quando você entrega, algo mágico acontece. O tempo se reorganiza. As sincronicidades se multiplicam,
as oportunidades se encaixam, e as pessoas certas aparecem no momento exato. Não porque você forçou, mas porque você sintonizou. A entrega é o estado de menor resistência, e o universo se move mais facilmente através de quem não resiste. Essa é a razão pela qual mestres espirituais sempre falaram sobre soltar, confiar, deixar o rio fluir. Eles sabiam que o controle é uma ilusão criada pelo ego para tentar garantir segurança, mas segurança é apenas a sombra do medo travestida de racionalidade. A entrega não é falta de ação, é ação inspirada. Você ainda se move, mas agora é impulsionado pela intuição, e não pela ansiedade. No momento em que você solta o resultado, o universo ganha espaço para agir. A vibração da entrega diz ao campo: eu já confio que é meu. E essa confiança cria uma assinatura energética de posse vibracional. Você se torna o que deseja antes mesmo de ver, e é justamente isso que faz o campo responder. Pense nas ondas do mar. O controle é como tentar conter o oceano com as mãos. A entrega é aprender a surfar, a usar o movimento natural da vida a seu favor. E quando você entra nesse estado, tudo flui com graça, leveza e precisão. A entrega consciente é, portanto, o ápice da coerência. É quando você entende que manifestar não é criar algo novo, mas alinhar-se com o que já existe em potencial. E, ao soltar, você permite que esse potencial se torne visível. No fundo, o paradoxo é simples. Você só manifesta quando para de tentar manifestar. Porque o que tenta, vibra falta, e o que confia, vibra plenitude. E o campo quântico só responde à plenitude. Existe um segredo energético que separa quem entende a manifestação de quem a vive: a gratidão ativa. Não aquela gratidão mental, protocolar, de dizer obrigado por educação espiritual, mas a gratidão viva, sentida, que vibra antes mesmo que o resultado apareça. Ela é o gatilho que faz o campo colapsar a seu favor. Quando você sente gratidão sem motivo aparente, está emitindo uma assinatura vibracional que diz: eu já recebi. E o universo, que responde apenas à vibração, interpreta isso como um comando. Ele não distingue o ainda não aconteceu do já aconteceu, ele apenas réplica o estado energético que você sustenta. É por isso que a gratidão é o atalho vibracional mais poderoso que existe. Enquanto a mente quer provas, o coração cria evidências. A física quântica já demonstrou que o observador influencia o resultado do experimento. Mas o que poucos entendem é que a emoção do observador é o código que determina como o campo responde. Quando a gratidão, o observador entra em coerência. E quando a coerência, o campo colapsa em harmonia. É nesse ponto que tudo começa a convergir. Situações, pessoas, ideias. Tudo parece se mover de maneira orquestrada, como se o universo estivesse respondendo diretamente ao seu estado interno. Mas não é magia, é ressonância. Gratidão é a frequência da recepção aberta, do campo sem resistência. É o oposto da vibração da espera. A maioria das pessoas manifesta a partir da carência. Dizem eu quero isso e enviam ao campo sinal de ainda não tenho. A gratidão ativa faz o contrário, ela diz eu já recebi, e o campo responde com colapsos de realidade que comprovam isso. Essa inversão simples é o ponto de virada entre desejar e viver. Imagine o campo quântico como um espelho infinito. Ele não reflete o que você pede, ele reflete o que você é. E quando você vibra gratidão, você se torna o próprio campo de abundância. Você não apenas atrai, você se torna magnético. A neurociência também apoia essa compreensão. Estudos com ressonância magnética mostraram que estados de gratidão ativam o córtex pré-frontal e o sistema límbico, regulando o eixo do estresse e liberando dopamina e serotonina. Em termos simples, a gratidão muda o corpo químico da escassez para o corpo químico da plenitude. E é esse corpo, não a ideia mental, que o universo responde. Por isso a chamamos de gratidão ativa. Ela não é pensamento, é vibração, não é uma reação, é uma emissão. É um estado interno que antecede o resultado e, por isso mesmo, o cria.
Quando você vive nesse estado, sua percepção muda. Os mesmos eventos que antes pareciam neutros ou negativos começam a se revelar como parte de uma ordem maior. Você começa a enxergar o invisível, as costuras energéticas que unem cada acontecimento em uma sincronicidade perfeita. E quanto mais você agradece, mais o campo responde com experiências que justificam esse agradecimento. Isso é o que chamamos de convergência quântica. É quando sua vibração cria uma espiral de retorno. Tudo que está em harmonia com seu estado interno é atraído. Tudo que não está, se dissolve. A gratidão ativa é o centro dessa espiral. Ela é o código que organiza o caos, a senha que abre o campo de infinitas possibilidades. Mas há um ponto essencial: a gratidão verdadeira não pode ser forçada. Ela nasce quando você compreende que tudo o que acontece, inclusive o que parece errado, está te reposicionando para o alinhamento perfeito. Esse entendimento dissolve a resistência. E quando a resistência desaparece, o fluxo se abre. O campo quântico responde instantaneamente à vibração limpa. Não existe atraso no universo. O tempo é apenas a distância entre sua frequência e o colapso da realidade. Quando você sente gratidão antes da prova, essa distância desaparece. Você cria o que chamamos de tempo zero, o ponto onde causa e efeito se unem no agora. Gratidão ativa é, portanto, o estado do Criador desperto. Não é emoção passageira, é permanência vibracional. Você se torna o canal da convergência, onde tudo que é coerente com sua vibração chega naturalmente. Sem luta, sem pressa, sem dúvida. O universo não precisa ser convencido a te ajudar. Ele já está respondendo, apenas aguarda que você fale sua língua, a vibração da gratidão. E quando você começa a agradecer antes de receber, é porque já entendeu o código. No campo quântico, só recebe quem já vibra como se tivesse recebido. Chega um momento em que você percebe que o universo nunca esteve contra você, ele apenas estava esperando você vibrar como ele. Esse é o instante em que tudo começa a conspirar. Mas essa conspiração não é um favor cósmico, é uma consequência vibracional. Quando você entra no estado de ressonância plena, o universo deixa de ser um palco externo e se torna uma extensão do seu campo interno. Você deixa de manifestar e passa a magnetizar. Não há mais esforço, expectativa ou tentativa de controlar. Há apenas uma harmonia silenciosa entre o que você sente e o que acontece. É como se o mundo começasse a se mover na cadência exata do seu coração. E, de fato, é isso que ocorre. A conspiração universal não é uma série de coincidências afortunadas. É a consequência natural de um ser humano que se tornou coerente. A vibração da clareza cria ordem no campo, e essa ordem se manifesta como oportunidades, encontros, ideias e caminhos. Nada está sendo trazido de fora. Tudo está sendo revelado de dentro. Quando você se torna o centro magnético da sua criação, a energia deixa de se dispersar em dúvidas e desejos fragmentados. Ela se condensa em intenção pura. E o campo quântico, que responde à coerência, reorganiza a realidade em torno dessa vibração central. É o ponto onde o observador e o observado se tornam um só movimento. Essa é a verdadeira conspiração. O universo não te obedece, ele te reflete. E quando você vibra com clareza, ele devolve essa clareza em forma de sincronicidades que parecem milagres. Mas não são milagres, são respostas matemáticas da energia em coerência. A ciência começa a tangenciar essa verdade. Estudos sobre o entrelaçamento quântico mostram que partículas separadas por quilômetros se comportam como se estivessem conectadas instantaneamente. Essa conexão invisível é a base da conspiração universal. Tudo está interligado por uma inteligência que responde à vibração. E quando você vibra de forma estável, essa rede invisível se reconfigura ao seu redor, como se dissesse: o campo reconhece o campo. Mas para que isso aconteça, é necessário atravessar o último véu, a entrega total. Enquanto houver resistência, o campo não pode se mover livremente. O Criador consciente não força, ele permite.
Ele compreende que a energia precisa fluir sem bloqueios mentais para que possa se organizar no plano físico. Esse é o paradoxo do poder. Quanto mais você solta, mais a realidade se curva. A conspiração quântica não acontece quando você tenta controlar o ritmo, mas quando você se alinha ao compasso natural da criação. É a dança do fluxo. Você vibra, o universo responde. Você se abre, o universo expande. Você confia, o universo entrega. A confiança é o idioma da abundância. Quem vibra fé, colapsa a realidade. E essa fé não é cega, é vibracional. Não nasce de palavras, nasce da experiência interna de saber que você é parte da própria inteligência que cria tudo. Quando esse saber se estabiliza, você se torna um ponto de ancoragem da energia cósmica. Tudo passa a se mover em torno da sua frequência como um campo magnético vivo. Você não corre atrás do que quer, o que quer começa a te encontrar. Nesse estado, você compreende que a manifestação nunca foi sobre criar do nada, mas sobre permitir que o invisível se torne visível. Você é o condutor, não o autor. O universo já contém todas as versões possíveis da sua vida, e a sua vibração escolhe qual delas se torna real. Por isso, quanto mais alinhado você está com a vibração do amor, da gratidão e da confiança, mais o universo se curva ao seu favor. Tornar-se o centro magnético da própria criação é o ápice da consciência quântica. É o momento em que o buscador se dissolve e o campo se manifesta por meio dele. Você deixa de ser alguém que usa o universo e se torna alguém que é o universo em ação. O eu quero se transforma em eu sou. E nesse instante, toda distância entre o desejo e a realidade desaparece. Nada mais está separado. A criação não acontece fora, mas dentro. E o mundo deixa de ser uma experiência a ser controlada e passa a ser um reflexo da sua vibração mais pura. Esse é o estado de conspiração. Quando você vibra em coerência com o todo vibra em coerência com você. E tudo, absolutamente tudo, começa a se mover na sua direção. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e imagine que tudo que você deseja já pulsa dentro do seu campo. Sinta o coração expandir como um sol interno. Inspire luz, expire resistência. Repita mentalmente: eu vibro em harmonia com o todo. Tudo o que é meu já está a caminho. Permaneça nesse estado por alguns minutos, até sentir que o universo te escuta através do silêncio. Esse é o ponto de convergência.